Vale a pena usar medicinas da natureza como Santa Maria, ayahuasca, rapé, caximbá, cogumelos no seu negócio para você trabalhar no dia a dia? Antes da gente prosseguir, eu quero te avisar que esse é o terceiro vídeo de uma série e é muito importante que você assista o primeiro e o segundo vídeos, porque sem aquela base você pode interpretar tudo errado a partir de agora, tá? Nesse vídeo eu vou aprofundar sobre justamente essa parte que é a mais delicada de todas. Quando usar, quando não usar e o que quase ninguém fala sobre o uso das medicinas como ayahuasca, rapé, Santa Maria, entre outras no seu negócio, tá? Assista o vídeo completo até o final, porque se você realmente tem interesse nas medicinas, no final eu vou te dar uma chave que, assim, só pessoas realmente iniciadas nas medicinas vivem e falam disso. Eu levei anos consagrando medicina sem nunca ouvir falar disso. Quando eu ouvi falar, eu fiquei, é o quê? E hoje eu vejo que é fundamental, é uma chave que pode mudar completamente a forma como você enxerga a espiritualidade e empreendedorismo, tá bom? E as medicinas. Eu sou Sonoronha, eu sou estrategista digital, consultora em gestão empresarial e criadora do Empreender Iniciático. Eu transformo a sua empresa no seu caminho de expansão material e espiritual. Relembrando rapidamente alguns comentários, né, alguns a priori importantes que eu fiz nos vídeos anteriores, não use nenhum tipo de medicina da natureza, sem acompanhamento ou liberação médica se você já, enfim, teve ou tem qualquer transtorno mental ou condição neurológica. É, eu estou falando de ansiedade, de depressão, de transtorno do estresse pós-traumático, pânico, esquizofrenia, enfim, é, epilepsia. Então, não, apenas não. Consulte seu médico, depois a gente volta a conversa. Se você também faz uso de remédio controlado, por amor, não faça isso sem liberação médica, tá? Aqui eu não tô te ensinando a consagrar medicinas nesse vídeo. O que eu vou trazer é uma série de reflexões sobre como usar estados alterados de consciência no seu negócio com o uso de medicinas, depois que você já chegou nesse estado, tá? Eu não vou te ensinar como você chega nesse estado, eu vou trazer reflexões sobre o que fazer uma vez que você chegou nesse estado, e no caso específico das medicinas, se vale a pena você usá-las para isso. De verdade, você não deveria buscar aprender essas coisas no YouTube. Como usar as medicinas não é algo que a gente faz no YouTube, na minha visão. Vocês já vão entender mais sobre a minha visão. Mas é muito, muito, muito necessário que você encontre pessoas e locais que tenham um cuidado energético, político, cultural necessário para um uso responsável dessas medicinas, tá bom? O uso irresponsável dessas medicinas pode ter consequências muito graves mesmo. É, não brinque com isso, eu falo mais sobre isso no primeiro vídeo da série. Ok, vamos lá. Faz sentido ou não usar medicinas da natureza durante seu trabalho para os objetivos que eu falei nos vídeos anteriores, como processos criativos, inspiração, resolução de problemas, é, ou até de forma mais eventual, com o propósito só de tomar decisões do seu, né, para o seu negócio. E esse vídeo ele não tem uma resposta preto no branco. O que ele tem é um grande depende. O que é a sua visão? O que significam as medicinas para você? Como você se relaciona com as medicinas? Só quem pode responder essa pergunta é você. Eu quero trazer uma série de reflexões para você aprofundar essa consciência em relação ao uso das medicinas, combinado? Então, você já sabe, porque já assistiu os vídeos anteriores, espero que sim, que a alteração intencional dos estados de consciência tem um valor inestimável de verdade para o seu negócio. E as medicinas da natureza podem sim ser usadas nesse sentido. A questão vale a pena? Essas medicinas para você, elas são simplesmente uma substância química natural? Por exemplo, se para você cachimbar, enfim, né, usar o tabaco no cachimbo e cachimbar é equivalente a fumar um cigarro na escada da firma, é algo meramente químico? Se sim, a gente não tem nem o que discutir.
porque, bom, eu recomendo que você fique para as outras reflexões, mas eu trago um aviso em relação a todas as medicinas, mas especialmente em relação ao tabaco, se você tem essa visão. Essa é uma erva muito sagrada para diversos povos originários nas Américas e por onde eu passei, inclusive em conversas muito profundas e em uma iniciação específica também com, com indígenas. Quando o tabaco ele não é respeitado, a punição dele é o vício. Uma das punições dele é o vício, né? Então, além de você ficar dependente dele, cada vez você precisa usar mais para fazer o efeito e muitas pessoas vão perder completamente o efeito dele. Então, muito cuidado com a forma como você usa o tabaco enquanto planta de poder, porque se é uma planta de poder, essa planta precisa ter seu poder respeitado. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, fica aí essa essa primeira visão mais superficial das medicinas da natureza. Pode ser que para você as medicinas da natureza, além de química, elas sejam uma energia ou uma egrégora que você acessa. Então não é simplesmente uma planta, tipo, está aqui uma folha de tabaco que eu peguei na plantação, está aqui um tabaco rezado, e você diz, tem diferença entre as tem diferença entre os dois, né? Essa aqui é uma Santa Maria que pegaram na boca e essa é uma Santa Maria consagrada. Tem diferença entre as duas, né? É uma Santa Maria que, enfim, foi plantada no quintal de alguém, etc e tal. E aí você olha e tem diferença entre as duas? Se para você tem diferença, então essa é a segunda visão que eu quero trazer. É, assim, quando você traz para o seu negócio o uso de uma planta de poder, de uma medicina sagrada, a grande pergunta que eu faço é: o seu momento de usar está honrando essa egrégora? A energia que você traz no momento está de fato alinhada com algo que é sagrado? Ou você está usando uma espada de ouro para cortar a cebola para cozinhar o feijão do almoço? Entende? Esse, para mim, é um ponto de ruptura muito importante, porque a maior parte das pessoas não trabalha em frequência de que está fazendo algo sagrado. A maior parte das pessoas vai trabalhar ali em beta, numa frequência de bora resolver problema, e muitas vezes numa frequência de profunda escassez. Então, se a sua mente não está honrando a sacralidade da energia que aquela planta pede, que aquela substância pede, né? Eu não vou chamar de substância, mas enfim, vou chamar de energia pede, eu acho muito delicado você usar, porque você pode ter peia. O que é peia? Peia é quando você tem uma consequência negativa, enfim, normalmente passa mal, né? Quando você usa de forma inadequada, desrespeitosa, o poder dessas plantas, desses cogumelos, enfim. Muito cuidado, porque a maior parte das pessoas vai trabalhar nesse estado de escassez, de atirar para todos os lados, e aí eu quero melhorar aqui minha criatividade, minha produtividade, o que é que eu faço? Vou consagrar alguma coisa? Será que é essa energia que você quer? Eu teria cuidado com isso, tá? E eu, por exemplo, tenho um profundo respeito pelo pai tabaco. Eu já vi o poder dele em muitos níveis na minha vida e, eu conheci pessoas viciadas em rapé logo que eu fui, assim, com a minha primeira iniciação no rapé. Eu conheci pessoas viciadas pouco tempo depois e foi uma das melhores lições que eu tive porque eu vi, não é bonito, não é legal. Assim, eh, essa dependência da medicina para chegar a um estado que você pode chegar com uma meditação e a minha visão de sacralidade da planta ali não estava sendo respeitada. Era um processo ali de curtição, muito mais, sabe? De uma sensação física. E se você depende de uma planta para colocar a sua mente no lugar, então você deveria desmamar da planta
porque a sua mente não deveria ser sustentada por algo externo, mas ser sustentada internamente. Uma coisa é um tratamento que é feito, um processo iniciático ou um processo, um rezo que é feito, e eu já já vou contar a minha história sobre alguns desses processos iniciáticos e rezos, mas é, isso é muito diferente de você depender para a vida. E aí você passa uma, outra vez o rapé não é suficiente. Muita atenção, porque se sua visão é de que isso é uma energia, será que você está honrando essa energia no seu negócio, no dia a dia do seu negócio, para trazer esse campo para dentro do seu negócio? Se sim, massa. Se não, muito cuidado, tá? Eu não tô aqui para te julgar, eu tô aqui para trazer reflexões. Só você sabe o caminho certo para você. E o seu contato com o seu inconsciente vai te dizer isso muito bem. Você sente no seu corpo. A medicina te fala se já deu. A medicina já me falou, opa, já parou por aqui. Ela já me falou isso algumas vezes, algumas medicinas diferentes. E eu quero contar minhas histórias para ilustrar é, é, de forma muito prática o que eu estou falando. A primeira vez que eu consagrei foi em 2017. Foi a primeira vez que eu consagrei a medicina, foi o rapé. No meu primeiro contato, tipo, nada. Mas quando eu de fato me abri para o rapé, ele transformou a minha vida completamente em pouquíssimos meses. Ele me colocou numa conexão assim muito profunda comigo mesma. Ele purificou, ele transformou dores que assim, terapia não tinha nem arranhado essas dores. E o rapé fez um exorcismo. Assim, é assim que eu consigo dizer, foi um exorcismo. O rapé, o que ele conseguiu fazer em relação às minhas dores do passado, minhas identificações. E naquele mesmo ano eu fiz a busca da visão, poucos meses depois que eu comecei a consagrar o rapé. Eu consagrava só uma vez na semana e foi suficiente para transformar a minha vida, para vocês entenderem o poder quando você traz consciência para o uso de uma medicina. Com a ayahuasca, então, depois eu vou contar. Mas em 2017 eu fiz também a busca da visão, que é um ritual em que a gente fica em jejum e em silêncio na mata durante alguns dias. No meu caso foram 3 dias e 3 noites, e eu consagrei a Jurema num ritual que foi muito, muito forte. Aquele ritual foi intenso para todo mundo que estava lá. Tinha a galera que estava no pé do morro sustentando aquele ritual, aquele rezo, e tinha a gente que estava na mata, né, em cima do morro, e eu não via as outras pessoas. Eu passei dias em silêncio, enfim, e foi quando eu consagrei a Jurema pela primeira vez. Naquele dia eu cheguei perto da loucura de um jeito que eu não tenho como explicar. Eu não tenho como explicar. Mas isso aconteceu por falta de humildade. Não foi por falta de orientação, foi por falta de humildade. E falta de preparação da minha parte também. Eu, eu recebi a mensagem de que era para eu fazer, mas eu não me preparei adequadamente para aquilo e não fui com humildade para aquela consagração. Então, eu digo com toda a segurança para você: não brinque com as medicinas, não brinque com o que não é brincadeira. E eu consegui me enraizar de novo, não fiquei maluca. Mas a transformação na minha vida naquela época foi brutal, brutal. Quem me conheceu antes e depois de 2017 conheceu duas pessoas totalmente diferentes. Eu me refiz totalmente, eu não tinha nem ideia do quanto eu ainda ia me refazer e aquele ritual daquela noite ia reverberar em mim. Eu levei aquela peia porque eu não estava alinhada internamente com a bênção que eu estava recebendo, justamente por desrespeitar a energia do momento. E isso que eu estava no meio de um ritual. Eu não estava no meu negócio ali, vou decidir o que é que eu vou postar no dia, entendeu? Meu ego estava muito inflado e aquela rasteira que eu levei, foi uma rasteira tão bonita que eu vou abrir meu coração para vocês. Eu literalmente estava toda cagada e mal sabia meu nome. Nesse nível eu fiquei. E eu coloquei a minha cabeça no lugar, justamente porque eu já sabia meditar, pelas invocações pelo que eu sabia de meditação, de yoga e de magia, foi o que me sustentou naquela noite.
E claro, a guiança do ritual que chegou e me deu, assim, trouxe uma mensagem, trouxe o suporte que eu carrego no meu coração até hoje. Me emociono, inclusive. Mas ali em algumas horas eu amadureci alguns anos na minha vida. Foi essencial estar ali sozinha, isolada no meio da mata, no relento de noite, e passar a noite na mata, a noite inteira. Eu saí 7 horas da manhã. Mas depois, né, no ano seguinte, eu também conheci o cacau como medicina e ele me sustentou em 2022 num dos momentos mais difíceis da minha vida, sustentou também o meu negócio e eu passei muito tempo sem consagrar medicinas, justamente porque eu não encontrava um lugar ou pessoas de confiança para fazer logisticamente onde era possível para mim. E aí, finalmente, encontrei esse lugar, foi quando eu comecei a consagrar ayahuasca e foi assim, boom, na minha vida. A ayahuasca nem era todo mês que eu consagrava, eu consagrei assim, nossa, consagrava um mês e depois passava uns 2 meses e eu tinha pauta para esse tempo todo só com a consagração de ayahuasca. Então, você não precisa ficar entrando em contato com a medicina, você não precisa. Pode ser que por um momento curto da sua vida isso faça mais sentido, seja necessário, mas a medicina é muito generosa quando você traz consciência para o uso dela. E, e como eu encontrei pessoas que transbordam muito amor, muito conhecimento, muita segurança, eu consagrei a ayahuasca e eu voltei a consagrar rapé. Foi um reencontro maravilhoso com rapé e eu fui iniciada na autoaplicação de rapé, que era uma coisa que eu não fazia. E o rapé transformou a minha vida toda de novo, mais uma vez. Eu sou infinitamente grata, assim, devotada ao Pai Tabaco. Vocês já vão saber mais sobre isso, mas vocês conseguem ver a diferença? Nos vídeos anteriores, eu falei como eu navego os estados de consciência usando a meditação. E naquele caso, no caso da meditação, eu só estou manipulando minha própria energia. Mas quando você entende que as medicinas, elas são uma egrégora, você consagra a medicina e não é só sobre sua energia, tem outra energia que precisa ser respeitada no processo. Essas energias, essas egrégoras, elas trazem história, elas têm uma energia própria, né? Elas, se você se permite, elas te conduzem. Não é você que está se conduzindo, elas podem te conduzir se você se permitir. E, e aqui, para você ser conduzido, é preciso muita humildade, é preciso ter o ego muito no lugar. E aí eu te pergunto, você tem a capacidade de usar as medicinas com esse nível de consciência e humildade no seu servir? Se sim, vá fundo, porque pode ser sim que seu serviço seja sagrado, que você faça suas invocações, que você faça seus rituais, que você respeite a energia e você receba da espiritualidade a informação de que é sim para você usar as medicinas no seu servir. E aí você protege esse campo e você faz isso do jeito certo. Quando eu fiz o rezo do rapé, eu fiz um rezo de 21 dias, consagrando 3 vezes no dia, com uma dieta específica para preparar o meu corpo. Invariavelmente, como eu consagrava 3 dias, eu trabalhava na força do rapé. E era absolutamente incrível, assim, mas eu estava em uma dieta especial, eu estava fazendo um rezo, eu estava alinhada energeticamente para isso. Depois que passou o período desse rezo, eu fiquei com muita, muita. Até hoje eu tenho muita vontade de consagrar o rapé durante meu servir, só que nunca mais eu tive coragem, pelas razões que eu vou explicar agora, tá bom? E a terceira possibilidade. Então, tem a possibilidade de você ver as medicinas só como algo químico, né, uma substância química, tem a possibilidade de você ver como uma egrégora, como energia, e tem uma terceira possibilidade. Para algumas pessoas, as medicinas não são só química, nem são só egrégora. Para mim e para muitas tradições, muitos povos originários, as medicinas são entidades ou portais de conexão com entidades. Não precisa ser assim para você, mas eu preciso que você saiba que essa visão existe. Quando você traz as medicinas como entidades ou portais de acesso às entidades, isso muda totalmente de figura, porque agora você está se relacionando com alguém, não com alguma coisa,
E essa entidade, ela é invocada de forma ritualística, porque isso exige um profundo respeito que é necessário para essa relação se sustentar. E essa relação se sustenta, então, pela devoção. Não basta alinhamento energético. Existe ali uma devoção. E por isso que eu nunca consegui usar as medicinas assim, sem rito, sem preparação, só para fazer um processo criativo para minha empresa, por exemplo. Eu já levei para ritos muitas questões do meu negócio, mas percebe que o movimento é diferente. Eu não trago o rito para dentro do meu negócio, o ritual com as medicinas para dentro do meu negócio, mas eu levava os questionamentos sobre o meu negócio, principalmente os mais existenciais sobre o meu negócio, para os ritos. É, não decisões mais cotidianas. E vocês já vão entender melhor. Tem uma reflexão muito mais profunda aqui. Já curte esse vídeo se você ainda não curtiu e se inscreve no canal. Quando você curte o vídeo, ele chega nas pessoas e tem muita gente usando as medicinas de forma irresponsável. E se você acha que esse vídeo pode ajudá-las a pensar, a refletir melhor sobre um uso diferente das medicinas, principalmente relacionado ao contexto profissional, ao negócio delas, curte, porque isso ajuda a chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal, porque esse conteúdo profundo você não encontra em qualquer lugar por aí. Então se inscreve no canal, porque tem mais conteúdos profundos como esse. E compartilha. Manda esse link, pega esse link e joga lá no seu WhatsApp para outras pessoas que estão precisando escutar essa mensagem, tá? Se seu coração disser que é a mensagem que deve ser espalhada, é o próximo passo. Mas enfim, vai ser um karma bom você fazer chegar a mais pessoas. Minha história com as medicinas ainda não acabou, tá? Tem a parte mais importante, que é a virada das chaves que eu preciso te contar. A última vez que eu consagrei rapé foi antes de tentar engravidar. E a última vez que eu consagrei a ayahuasca foi com liberação médica e eu tinha 5 meses de gravidez. No momento que eu gravo esse vídeo, minha filha tem 2 anos, faz as contas. Sim. Vai fazer uns 3 anos que eu não consagro rapé. E nesse tempo eu literalmente já chorei de saudade do rapé e da ayahuasca. Mas eu escolho todos os dias não consagrar. O rapé tá ali no meu altar. A ayahuasca também tá ali no nosso altar, no altar da nossa família. E, e meu curipe é uma das ferramentas mais poderosas que eu já tive nas minhas mãos. E eu já soprei o meu curipe vazio tantas vezes. Já chorei abraçada com meu curipe vazio. Sabe por quê? Porque eu escolhi que minha medicina nesse momento são duas. Minha medicina é o meu negócio e minha medicina é minha filha. Eu digo que Rita, minha filha, é meu rito. E quando eu escolho não consagrar as medicinas, eu ainda estou no campo das medicinas e eu consigo receber a informação que eu preciso sem consagrar as medicinas fisicamente. Se a medicina ela é uma entidade, então é alguém com quem você desenvolve uma relação. E você já esteve no campo dessa entidade, se você já consagrou essa medicina, suas células conhecem o campo dessa medicina. E para quem consagra uma entidade, você não precisa de uma substância para entrar no campo dessa entidade. Chega um momento em que você é capaz de entrar na força da medicina sem consagrar fisicamente a medicina. E chega outro momento em que você não precisa entrar na força da medicina para receber as informações que a medicina traria. Então, as pessoas esperam estar na força para receber os insights. Você pode se conectar com a entidade e receber os insights sem consagrar fisicamente e mesmo sem estar na força, porque eu já estive na força sem consagrar e hoje eu nem entro na força para me conectar com a entidade, conversar com ela e receber as informações que eu preciso. Então, mesmo em beta,
Eu recomendo que seja em alfa ou em teta, mas mesmo em beta, você conhece tão profundamente aquele campo que você simplesmente sabe, a informação chega. Pode parecer louco, mas não sou só eu, tá? Muitas pessoas que eu conheço já viveram e vivem isso. E a primeira vez que eu escutei isso, eu pensei, foi em 2023, 22. Foi em 2022 a primeira vez que eu escutei isso. Eu pensei, essa pessoa é um ser que já transcendeu, isso aqui não é possível. Mas um ano depois eu estava vivendo essa mesma realidade. E já aconteceu diversas vezes. Eu parei de consagrar o rapé porque ele me disse. A gente se despediu, foi muito bonito. E eu parei de consagrar a ayahuasca também porque na último rito a medicina me falou, a última vez em muito tempo. E como eu falei, eu tenho devoção. Eu sinto falta como quem sente falta de uma pessoa, porque é uma relação que a gente estabelece. E, e chegou aqui a uma hora desse vídeo que só os entendedores realmente entenderão. Eu não consagro rapé porque eu amamento e enfim, não é cientificamente seguro até onde se sabe que eu coloque tabaco no meu corpo porque vai chegar para minha filha. Em relação à ayahuasca, não tem evidência científica disponível suficiente sobre o tema, mas tem estudos iniciais e relatos suficientes sobre a segurança. Só que a logística faz com que eu não consiga consagrar com as pessoas que eu gostaria de consagrar. Então eu não consagro. E, e tudo bem, sabe por quê? Porque o seu negócio é uma das mirações mais poderosas que você pode ter. O seu negócio é uma das mirações mais poderosas que você pode ter na sua vida. Por isso que seu empreender é iniciático. Você está vivendo uma iniciação. O seu negócio é a sua medicina. Se você se entregar completamente ao seu negócio, se você viver de forma completa essa medicina como uma experiência espiritual, você vai ser tão ou mais capaz de transcender do que estando em um tapete, numa aldeia, no Acre, consagrando a ayahuasca, como eu já estive. Então, se você é, precisa dos rituais, precisa das medicinas para alcançar essa transcendência, é porque você ainda não transcendeu. Toda a espiritualidade e as medicinas existem para te dar suporte para viver a materialidade. E a materialidade ela é transcendida sendo vivida, ela não é transcendida sendo negada. E o seu negócio é pura matéria. Não use as medicinas como bengala, seu negócio é pura matéria, seu negócio é seu caminho de elevação. E eu te digo isso com todo amor. Consagre tanto quanto você sentir que faz sentido. Eu já consagrei, eu quero voltar a consagrar, porque eu morro de saudade. E eu vou consagrar para me elevar, não para me sustentar. Porque hoje eu sei que eu me sustento. Eu não preciso das medicinas, mas eu me sustento, mas não, e eu me sustento. Eu não preciso das medicinas porque eu me sustento. Porque o fim de todo caminho espiritual é descobrir que a força é minha, eu me sustento. Eu não preciso entrar na força de uma medicina para sustentar o trabalho que eu faço. Pense nisso. O seu negócio vai ser levado para outro nível de verdade quando você entender essa mensagem. Veja esse vídeo quantas vezes for necessário para você entender essa mensagem e compartilhe com quem precisa entender e escutar essa mensagem pelos negócios, pela medicina, pelo bem de todos os seres. Você não precisa depender de medicina nenhuma. Aqui embaixo tem mais vídeos para você ainda mergulhar ainda mais fundo nessa jornada iniciática que é empreender. Um beijo e até lá.